revelada a oração transformadora para a libertação de bruxaria e ataques espirituais inesperados. Raquel nunca imaginou que seu mundo tão doce e simples pudesse se transformar em um pesadelo. Como professora de uma escola pública, ela sempre foi a luz que guiava seus alunos, cheia de amor e fé nas tradições passadas que aprendera com seus avós. Os dias em sua pequena cidade nada escondiam além da rotina tranquila, até que, de repente, sons inexplicáveis começaram a ecoar em sua casa. No meio da noite, o coração de Raquel disparava ao ouvir Lucas, seu filho mais novo, acordar em prantos, paralisado por pesadelos aterrorizantes. Era como se uma sombra invisível estivesse planejando destruir o que ela mais amava. Com cada noite que passava, o medo aumentava. O olhar confuso de Jorge, seu marido, e a apreensão de Sofia, sua filha adolescente, a acompanhavam em sua jornada silenciosa de desespero. Sentia-se sozinha contra esta força sinistra, e o clima de desconforto se espalhava como pintura em uma tela. Na cidade, cochichos começaram a aparecer, pessoas a rotulando como a mãe que acredita em superstições. A vida que antes pulava e dançava em alegria, agora começava a sufocar com medos infindos. Desesperada, Raquel decidiu buscar um velho mentor espiritual, conhecido por suas respostas para questões do além. Ao chegar na casa dele, um casarão antigo, o cheiro de ervas envolvia o ar e a madeira rangia ao pisar. Dona Raquel, disse ele, seus olhos profundos como um lago calmo. Fale, o que a traz até mim? Enquanto contava suas aflições, Raquel sentiu o peso do mundo em sua alma, mas também a esperança ressoando em suas palavras. Ele então revelou uma oração ancestral, cheia de força e proteção, mas um alerta importante. O amor e a fé seriam essenciais para fazer as palavras ganharem vida. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Voltando para casa, o medo estava estampado no rosto de cada membro da família. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Reunindo coragem, Raquel preparou o ambiente para o ritual. Os olhos de Jorge e Sofia parecendo mais céticos do que nunca. Mas ela era a mãe, a protetora, e estava disposta a lutar. Ao recitar a oração, o ar ficou eletrificado. Um vento forte chicoteou a sala, fazendo fotos antigas balançarem e objetos caírem. O pavor dançava com a proteção que ela invocava, e dentro dela brotava uma determinação feroz. Mas quando uma sombra misteriosa se aproximou, Raquel entendeu que a batalha estava apenas começando. O que realmente se escondia por trás daquele medo? Era uma jornada que exigiria coragem e, acima de tudo, uma união de família que poderia quebrar barreiras e resgatar verdades enterradas. Agora, com o coração acelerado e a adrenalina pulsando, ela se questionou: até onde iria para proteger os que mais amava? Raquel sentia o peito apertar, como se a atmosfera ao seu redor estivesse carregada de eletricidade real. A sombra, indistinta e nebulosa, pairava próxima, quase a tocando. Havia algo de quase familiar na escuridão à sua frente. Algo que a fazia lembrar de sussurros de tempos antigos, de tradições esquecidas, que mais pareciam contos de fadas distorcidos pela dor e pelo medo. Ela respirou fundo, convocando a força do amor que sempre carregou dentro de si. Essa não é apenas minha luta, pensou, olhando para Jorge e Sofia, cujos olhos demonstravam um misto de ceticismo e preocupação. Estamos juntos nisso, somos uma família. Raquel se lembrou das brincadeiras de mãos dadas na praia e das conversas à mesa enquanto a luz do sol se punha. Essas memórias brilhantes estavam prontas para ser reavivadas. A oração que o mentor lhe ensinara ecoava em seus pensamentos, como um mantra que pedia para ser liberado. Com as mãos unidas, Raquel aguardou o momento certo. Era hora de tirar essa energia caótica e transformá-la em algo poderoso. Jorge, Sofia, venham aqui, ela chamou, segurando as mãos deles. Precisamos nos unir. O amor que sentimos nos tornará mais fortes. Para sua surpresa, Jorge finalmente se aproximou.
rara vez prestes a absorver a paixão que ele frequentemente ignorava. Vamos, nós acreditamos em você. Conforme recitaram a oração juntos, a sombra pareceu hesitar. Raquel notou como uma espécie de luz emanava de seus corpos, como se cada palavra proferida fosse um feixe de esperança, uma lâmpada em meio à escuridão. O poder da fé era real, e ao invocarem essa força, o que antes era pavoroso começou a se desvanecer. Mas a sombra, furiosa e resistindo, rugiu como um vento uivante. Um frio cortante penetrou a sala, fazendo a pele deles arrepiar. Raquel sabia que não poderiam apenas confiar na oração. Precisavam agir. Precisamos encontrar a origem desse mal. Não pode ser apenas uma coincidência. Antes que pudesse terminar a frase, uma visão a atingiu. Uma memória de sua infância. Ela se lembrou de brincadeiras no quintal da avó, de histórias sobre encantamentos e proteção. Naquela época, acreditava em mundos além da compreensão, onde cada sussurro da bruxa no campo tinha um significado. Eu sei o que precisamos fazer, ela exclamou. Temos que ir à floresta, ao lugar onde minha avó costumava buscar ervas. Esse mal está ligado às raízes deste lugar, e se quisermos acabar com isso, precisamos ir até lá. Jorge e Sofia trocaram um olhar de entendimento. A união da família estava se solidificando diante do desconhecido. A necessidade de proteger os que amava agora tinha um caminho claro. Com o coração acelerado, Raquel pegou a lanterna e um manto antigo que pertencia à sua avó. Era hora de enfrentar a escuridão onde tudo começou. Eles deixaram a casa e cada passo parecia um eco de sua determinação. A floresta era densa, as árvores pareciam sussurrar segredos que se perderam no tempo. Mas uma coisa era certa: o próximo passo era enfrentar mais do que apenas sombras. Com um frio na barriga, ela percebeu que se a sombra que os perseguia era apenas o início de algo ainda mais profundo, algo ancestral. O que Raquel e sua família encontrariam na floresta? E como o passado deles estaria entrelaçado com a batalha atual? Esse mistério clamava por respostas, e a jornada os levava a um território desconhecido. Os passos de Raquel, Jorge e Sofia se tornavam cada vez mais pesados à medida que se aproximavam da floresta. A luz da lanterna lutava contra a escuridão que os envolvia, pulsando como uma pequena faísca em meio ao vasto e impenetrável manto noturno. As árvores, enraizadas como sentinelas silenciosas, pareciam vigiar cada movimento deles, como se guardassem segredos de gerações. A atmosfera era carregada. O ar fresco e a umidade da terra misturavam-se ao aroma da vegetação. Raquel sentia seu coração disparar, não apenas pelo medo, mas pela adrenalina. Cada batida lembrava-a de tudo que tinha a perder, de tudo que lutava para proteger. Ela olhou para os rostos de Jorge e Sofia e viu a mesma determinação refletida neles. Estamos juntos, ela sussurrou, como um lembrete para si mesma e para eles. A cada passo, a dor do desconhecido tornava-se mais palpável, mas também mais necessária. Porque, assim como tocavam a luz da lanterna, eles precisavam tocar a verdade que habitava aquele lugar. E então, do fundo da floresta, um sussurro cortou o ar. Raquel parou abruptamente, fazendo Jorge e Sofia quase colidirem com ela. O som era baixo e melodioso, lembrando a cantiga de uma criança que se perdera no tempo. Quem sou eu? Parecia perguntar, e isso fez o corpo de Raquel tremer. Você ouviu isso? Jorge perguntou, os olhos arregalados. Sim, parece que vem da clareira. Raquel responde, um frio subindo pela espinha. O que ela não esperava era que ao lado daquele eco havia um outro som poderosíssimo, como se algo grande e maligno estivesse despertando em resposta à sua presença. Eles seguiram o som, e conforme se aproximavam, a luz da lanterna revelou um cenário espetacular. Uma clareira se abria diante deles, repleta de flores luminescentes, cujas cores mudavam conforme se moviam. Mas no centro da clareira, uma imagem aterradora se formava. Era uma árvore imensa, com raízes grossas que se espalhavam como serpentes. A casca estava marcada com símbolos que Raquel reconheceu imediatamente dos antigos encantamentos de sua avó. E ali, em frente à árvore, algo se movia com agilidade. A sombra, antes indistinta, agora assumia formas mais definidas.
Várias figuras apareciam, quase como se estivessem dançando em um ritornelo macabro. Um riso ecoou, quebrando o silêncio. Finalmente vocês chegaram. Quem é você? Raquel gritou, tentando firmar a voz que tremeu ao sair de seus lábios. Eu sou o guardião do que foi perdido, disse uma figura envolta em escuridão, a face oculta por uma capuz. Tudo o que buscou está aqui, mas também o que teme. O vento começou a soprar mais forte e Raquel sentiu uma onda de desespero. O que vocês querem de nós? Jorge perguntou, a voz firme, mas com um fio de medo que não estava disfarçando. Vocês querem destruir o que é ancestral, o que faz parte de vocês. Mas a verdade é que depende de vocês. Para libertá-los, deverão se confrontar com seu próprio passado. Vocês estão prontos para isso? Raquel olhou para seus companheiros e viu mais do que temor. Viu a determinação de quem estava disposto a enfrentar o que estivesse por vir. Sim, estamos prontos, exclamou, sua voz ecoando pela clareira. A sombra diante dele se contorceu, como se estivesse deliberando. E então, um pacto se fez silenciosamente no ar. Raquel poderia sentir que a resposta a todas as suas perguntas estava prestes a ser revelada. Mas antes que as sombras falassem, o chão começou a tremer. Raquel sentiu a terra se mover sob seus pés, e gritos vindos de longe, distantes, mas penetrantes como um grito de socorro. Que outros perigos estavam por vir? O que mais estaria oculto sob a superfície da floresta? A vontade de descobrir pulsava intensamente em seu peito, enquanto a clareira parecia se transformar de um lugar de beleza em um campo de batalha para o que viria a seguir. A clareira estava em um turbilhão. O chão estremecia e as figuras sombrias dançavam frenéticas, enquanto um som crescente de lamento subia como uma onda, envolvendo tudo em sua passagem. Raquel viu Jorge e Sofia se entreolharem, o medo se traçando em seus rostos. Era como se a floresta própria estivesse gritando, pedindo ajuda. Precisamos sair daqui, Sofia gritou, mas a voz dela se perdeu em meio à confusão. Raquel não sabia se seguiria a amiga ou enfrentaria o que estava à sua frente, cercados pela escuridão. Fiquem perto de mim, ordenou Raquel, segurando firme a lanterna, que pulsava fraca e incerta. O guardião, a figura em sombras, parecia desfrutar daquele pânico. Seu riso ecoava ao vento, profundo e pérfido. O tempo de escapar passou. Vocês invocaram os espíritos dessa floresta. Agora, enfrentem suas verdades. Raquel se sentia entrelaçada aos laços do passado e da ancestralidade que aquela árvore representava. Era ali que tudo começara, e era ali que tudo teria que ser resolvido. Ela se lembrou das histórias contadas por sua avó, das advertências sobre as forças que habitavam a natureza. O que exatamente aquelas histórias tentavam proteger? O que estava por trás do sussurro que ecoava? Invoque, invoque seu passado, gritou a sombra, e a clareira começou a brilhar com uma luz estranha e hipnótica, revelando rostos de rostos conhecidos, figuras familiares que pareciam etéreas. Entre eles, Raquel reconheceu sua avó, seus olhos brilhando com uma força intensa que fez seu coração acelerar. É hora de libertar o que está preso, disse a avó em um murmúrio que parecia um canto. Sem pensar, Raquel avançou, as palavras da avó ecoando em sua mente. O que eu tenho que fazer? Não havia mais dúvida, apenas a urgência de se confrontar com o que estava escondido dentro de si. Vocês precisam cortar os laços com o medo, a sombra falou novamente. A única forma de avançar é enfrentar o que a mantém refém. Jorge e Sofia se uniram a ela, os três formando um só. A luz da lanterna revelou que as flores ao redor pulsavam em um ritmo sincronizado com os batimentos de seus corações. Raquel respirou fundo e concentrou-se. Temos força, ela gritou. Não somos reféns do passado. E assim, com a luz iluminando seus rostos, começaram a entoar um cântico que, embora desconhecido, soava ao mesmo tempo familiar. Era a junção de suas vozes que trazia uma energia poderosa, capaz de abalar as próprias raízes daquela árvore. As sombras começaram a recuar. A luz de Raquel era uma chama quente e vibrante, e as figuras em torno deles pareciam dissolver-se uma a uma. No entanto, no centro da clareira, o guardião ainda se mantinha firme, desafiador.
Vocês acham que podem me vencer? Meu poder está enraizado aqui. Não estaremos sozinhos quando nos unimos, gritaram os três em uníssono, sentindo a força de uma ancestralidade que nunca os deixou. Mas então a terra se partiu. O grito abafado deles parecia ecoar por todo o lugar, e o chão começou a engolir o que restava das sombras. Raquel, Jorge e Sofia se abraçaram, mantendo a luz da lanterna como seu farol na escuridão crescente. E justo quando a cena parecia alcançar a redenção, a sombra do guardião avançou, mais dilacerante e ameaçadora. O que de fato iria acontecer? Que segredos ainda habitavam aquele solo sagrado? E que revelações podiam por fim mudar suas vidas para sempre? A batalha mal havia começado. O chão tremia sobre seus pés, e a escuridão se tornava cada vez mais opressora. Raquel sentiu o coração disparar. As sombras se agigantavam, as gargalhadas do guardião reverberavam como um eco de tormento, e ela sabia que esse momento era crucial. Seu olhar se fixou na figura do guardião, que parecia surgir da terra, como se ele próprio fosse feito daquele solo amaldiçoado. "Recuem!" Jorge gritou, mas a voz dele se perdia na voragem. Raquel se sentiu pequena diante da presença ameaçadora, mas dentro dela brotava uma determinação imensa. Se não enfrentassem aquela força, não haveria esperança. Olhando para Sofia, viu a mesma determinação refletida nos olhos dela. "Estamos juntos", Raquel murmurou, mais para si mesma do que para os amigos. Juntos eles começaram a entoar o cântico, a melodia tornando-se um hino de coragem. À medida que as notas flutuavam no ar, uma luz intensa irrompeu da lanterna, como se realmente conectasse com a essência da floresta. A sombra do guardião hesitou, e Raquel sentiu a oportunidade na ponta dos dedos. "Nós somos os descendentes, os portadores de nossas histórias. Não temos medo." A energia pulsante da clareira parecia respondê-la, vibrando com um eco de apoio ancestral. As flores começaram a se abrir. Sua cor e brilho intensos palpitaram ao ritmo do cântico. Raquel podia sentir a conexão com sua avó, aquela que sempre lhe contara sobre o poder oculto da floresta e a importância de honrar as raízes. O amor e a força que vinham de sua memória a envolviam como um abraço aquecido, robusto. "Corte os laços!" A sombra ecoou, sua voz agora ameaçadora. "Vocês estão prestes a cometer um erro fatal." "Errado!" Sofia retrucou, levantando a cabeça com bravura. "Esse é o tempo de quebrar correntes." Com um impulso cativante, os três gritaram em uníssono: "Através da verdade nos libertamos!" E nesse instante, um verdadeiro furacão de luz os envolveu. Raquel sentiu-se flutuar, como se estivesse se elevando acima do medo. As sombras começaram a se desvanecer, mas a figura do guardião ainda se mantinha firme, ainda desesperadamente ameaçadora. Então, em um gesto quase instintivo, ela levantou a mão, como se quisesse tocar a escuridão. "Eu não sou refém!" O grito dela preenchia a clareira, e a força de suas palavras desfiou os nós do medo que até então a prendiam. Raquel sentia que o poder corria em suas veias, e a clareira começava a pulsar, cada batimento ecoando através das árvores e raízes. "Windows de liberdade!" Jorge recitou, como num transe, e foi então que ela entendeu que não estavam apenas lutando contra as sombras daquele lugar. Estavam trazendo à tona o que realmente eram, o que sempre foram. Essa era a verdadeira libertação. Mas o guardião, percebendo que seu domínio estava sendo ameaçado, lançou um último golpe. As sombras retornaram, dessa vez em um vendaval, tentando envolver os três e puxá-los para baixo. Raquel viu os rostos de sua avó e dos ancestrais diante dela, mais claros do que nunca, formando um círculo de luz ao redor. Com um ato de coragem sem igual, Raquel decidiu não lutar sozinha. "Estamos todos aqui!" gritou, estendendo a mão para Jorge e Sofia. "Que cada coração bata como um só." Quando suas mãos se tocaram, a energia aumentou. Um pulso de luz irrompeu tão forte que fez as próprias raízes da árvore tremularem. Mas algo dentro da clareira gritou e se contorceu, e Raquel soube, o guardião não desistiria sem lutar. "No entanto, o que acontecerá se conseguirmos romper essa maldição? Que verdade virá à tona quando enfrentarmos o medo juntos?" questionou Sofia, o temor entrelaçado à esperança. Era o momento da verdade,
Mas o que mais poderia ser revelado? O ar ficou eletrificado, como se a própria floresta aguardasse a decisão daqueles jovens em meio ao caos. Raquel sentia as palmas das mãos suadas, mas a conexão com Jorge e Sofia a aquecia. Os rostos dos ancestrais, iluminados e acolhedores, pareciam guiá-los. O guardião, agora em plena fúria, girava seu corpo de sombras em torno deles, as garras da escuridão tentando resgatar a dominação que sempre tivera. Não podemos recuar! O que eles nos ensinaram não foi em vão! Jorge gritou, a coragem transparecendo nas suas palavras. Raquel percebeu que a melodia que entoavam não era apenas um cântico, era um chamado antigo, uma súplica que reverberava através das gerações, trazendo à tona o poder da união. As sombras dançavam ao seu redor, mas Raquel se lembrou das histórias que a avó lhe contara, histórias de resistência, de coragem e de amor. Com a determinação emergindo dela como uma torrente, ergueu a voz. Nossas raízes são mais fortes que suas correntes! Revoltamos contra a opressão! A luz pulsante aumentava, quebrando as trevas como se fossem cristal frágil. Raquel olhou para Sofia, que sorriu com lágrimas nos olhos, e Jorge, que a observava com determinação feroz. Os três estavam prontos. Que a força dos que vieram antes de nós nos guiem! Eles gritaram em uníssono, enquanto a luz se expandia, envolvendo tudo ao redor. Raquel sentiu que aquela não era uma luta contra o guardião, mas um reconhecimento do próprio poder que carregavam dentro de si. No entanto, naquele momento crucial, a fúria do guardião alcançou seu ápice. Ele gritou em uma língua antiga e a terra sobre eles começou a tremer novamente. Raquel se lembrava de suas noites de insônia, de seus medos silenciosos, e percebeu que essa batalha representava não só a sobrevivência, mas uma transformação vital. De repente, uma verdade bombástica brotou em sua mente, como uma lâmina cortando a neblina do desconhecido. Não somos apenas descendentes, somos também criadores. Criamos nosso próprio destino, disse ela, uma ideia ardente consumindo cada gota de medo que ousava cruzar sua mente. As folhas das árvores brilharam mais intensamente, aumentando a força do cântico, e as flores começaram a dançar como se o vento as estivesse incentivando. O guardião hesitou, e Raquel sentiu a oportunidade de escapar de entre seus dedos, mas não podia se dar ao luxo de falhar agora. Unindo suas vozes, o trio dirigiu a canção diretamente ao guardião. Nós não temos medo de você. Somos a luz que brilha no escuro e a verdade que liberta. O eco da declaração parecia atingir o portão da escuridão, e nesse instante, Raquel percebeu que o guardião era apenas um reflexo de seus próprios medos, de suas próprias incertezas. O guardião, percebia, se tornava uma figura quase triste dentro daquela tempestade. Ele não era apenas uma ameaça, mas uma lembrança do que eram e do que ainda poderiam superar. Precisamos libertá-lo, Jorge gritou, olhando de um para o outro, a ideia nascendo em seu olhar. A força do amor e da compaixão não só os libertaria, mas também poderia resgatar aquela sombra perdida. Raquel, com os olhos ardendo de emoção, murmurou, liberte-se conosco. E juntos, os três canalizaram suas energias para romper não somente as correntes que os prendiam, mas, quem sabe, também a maldição que o guardião carregava. Aguarde! Sofia exclamou, ao perceber que a luz parecia estar dispersando a escuridão. A sombra que os ameaçava não se dissolvia, mas eles poderiam sentir que algo estava mudando. A clareira tremia e Raquel podia ouvir vozes incríveis, ecos de esperanças perdidas que desejavam ser ouvidas. Mas o guardião ainda tinha um último trunfo nas mangas. Vocês não sabem o que estão fazendo, ele gritou, o desespero soando em sua voz. Raquel se lembrou de que a verdadeira transformação exigia coragem e, principalmente, um coração aberto. Mas estava prestes a descobrir uma verdade que poderia derrubar todo o edifício de medos construído por gerações. E se a verdadeira face do guardião for algo que jamais imaginamos? Pensou Sofia, o fárrago de tensão em seu tom ecoando entre todos ali reunidos. O que mais estava por trás daquela luta? O que a clareira ainda guardaria de segredos e verdades para serem revelados? O chão continuava a tremer sob os pés de Raquel, Jorge e Sofia, enquanto a luz emanada por eles ganhava força.
As sombras pareciam hesitar, como se a própria essência da escuridão nublada se abalasse diante do poder coletivo que eles invocavam. A atmosfera era tensa, densa, mas a força que sentiam dentro de si era inegável. Precisamos tocar no que há de humano nele, Jorge exclamou, a determinação vibrando em sua voz. Raquel olhou para ele, o coração acelerado. Lembrou-se das lendas, dos momentos em que os corações se uniam e as barreiras se rompiam. Se o guardião era um reflexo de seus medos, seria até justo que, ao libertá-lo, também se libertassem. Mas como poderiam fazer isso? Ele só quer ser ouvido, Sofia gritou, uma ideia brotando como uma flor em meio ao caos. Vamos convidá-lo a se unir a nós. Raquel fechou os olhos, respirando fundo, deixando a luz interior guiar suas palavras. Guardião, entendemos você. Nós também temos medos. Nossos fardos não são muito diferentes dos seus. Você tem nos mantido prisioneiros, mas é hora de juntos encontrarmos um novo caminho. A escuridão ao redor deles pulava, mas algo mudava na expressão do guardião. Ele parou de girar, suas garras ameaçadoras suspensas, como se em dúvida. Raquel sentiu um arrepio. Poderiam realmente libertá-lo? E se aquela fosse a transformação que há tanto buscavam, não apenas para eles, mas para a própria força da floresta? Vamos, juntos! Jorge gritou, enquanto a luz pulsava ainda mais forte, como um farol em meio à tempestade. Nós somos luz e amor. A serenidade que surgia da união deles parecia afetar o guardião. Para Raquel, cada respiração se tornava um passo concreto. Ela viu um lampejo de dor em seus olhos, a mesma dor que ela havia carregado por tanto tempo. Os medos, as inseguranças, eram comuns a todos. A união nos torna mais poderosos. Ela declarou, sentindo uma onda de emoção, quase uma bênção ancestral envolvendo todos. Olhoso, o guardião parecia sentir a energia que o trio emanava, como se algo dentro dele começasse a se desvanecer. Liberdade! Sofia sussurrou, e naquele momento um clarão cortou o céu, como se a floresta toda respondesse ao chamado deles. As árvores se balançaram em um compasso coletivo, as folhas resplandeceram e o ar se encheu de algo novo, pulsante. Mas então, uma onda mais sombria avançou, como se o próprio guardião estivesse se debatendo contra a transformação. Vocês não entendem, não poderão mudar o que sou, a escuridão faz parte de mim. O eco de sua voz era um lembrete sombrio de como os medos, se não enfrentados, podem dominar até os mais fortes. Raquel sentiu o peso da responsabilidade. Era preciso mais do que palavras. Era necessário um gesto de compaixão. Guardião, não vamos lutar contra você, mas sim ao seu lado. Estamos juntos nessa. O homem de sombras balançou a cabeça, claramente confuso e triste. Raquel avançou, seus pés cravados na terra, e estendeu a mão. Deixe-nos mostrar que você pode ser algo mais. Transforme-se conosco. É hora de deixar os medos para trás. Venha! A sombra hesitou, e Raquel percebeu que o caminho à frente era incerto, porém necessário. Se eles não tentassem, o que restaria? De repente, uma figura emergiu das sombras. A traição, a solidão, mas também um brilho de esperança, uma sombra que queria ser reconhecida. Justo na hora em que a tensão parecia insuportável, uma nova canção começou a ressoar. Outra melodia, mas dessa vez mais suave, mais resignada. Liberdade não se conquista sozinho, mas sim através da aceitação. O guardião olhou para Raquel, um gesto de hesitação em seus olhos vazios, e entre a escuridão e a luz, o que realmente se escondia dentro dele? O que a floração do ciclo revelaria agora? Raquel percebeu que a jornada estava apenas começando, e a clareira ainda guardava mistérios além da imaginação. Com um movimento lento, como se a decisão fosse um peso enorme, o guardião começou a retroceder, suas garras se recolhendo lentamente. A luz que irradiava de Raquel, Jorge e Sofia parecia penetrar cada fenda da escuridão, e ao mesmo tempo, uma angústia pairava no ar, como se ele estivesse lutando contra um fluxo de emoções profundos. Você nos tem medo, não é? Raquel disse suavemente, sua voz quase um sussurro. Mas não somos seus inimigos. Você não precisa lutar em solidão. Uma onda de empatia tomou conta dela, e naqueles momentos de vulnerabilidade,
Ela se lembrou de sua própria luta, dos dias em que se sentiu cercada por suas inseguranças e temores. Os olhos do guardião mergulharam nos dela, e Raquel viu uma fragilidade que havia sido desconhecida, uma expressão que parecia gritar por ajuda. A escuridão ao redor dele tremeu novamente, como se estivesse em conflito, e ela teve certeza de que a luz que eles estavam evocando não apenas iluminava, mas também mostrava a dor que ele escondia. Vamos liberar essa dor, juntos! Sofia exclamou, seus olhos brilhando com a crença numa transformação. O encantamento da conexão entre eles era palpável, uma mistura de determinação e esperança. Jorge se aproximou do guardião, erguendo as mãos. Sente isso? É a força da nossa união. Vamos nos unir não apenas com a luz, mas com as sombras que você carrega. Juntos encontramos a verdade. Suas palavras reverberaram na clareira, ecoando como um mantra. O guardião, mesmo relutante, parecia sucumbir à força coletiva. Suas garras se retraíram e uma onda de escuridão começou a se dissipar, como névoa ao amanhecer. Raquel sentiu isso profundamente, uma mistura de alívio e emoção. Ele não era apenas um guardião, mas um ser que antes havia amado e agora tinha medo de amar novamente. Quebrar as correntes da escuridão é como quebrar as correntes do coração, Raquel disse com ternura. Você tem um espírito que deseja ser livre e nós estamos aqui para ajudá-lo a encontrar esse caminho. A calma que envolvia a cena era quase mágica e as árvores ao redor pareciam parar em reverência. Então, uma nova sombra se projetou à frente, um lembrete de que o guardião ainda lutava internamente. Ele se virou e um grito angustiado ecoou na clareira. Mas o que será de mim se eu deixar a escuridão? E se me transformarem em algo que não sou? Raquel sentiu uma dor contraída em seu peito. A voz do guardião não era apenas de um ser sobrenatural, era a voz de todos que temem a mudança. Você não precisa perder o que é. Você pode se tornar algo novo, e isso não elimina a sua essência, apenas a liberta. A luz pulsante estava agora em sintonia com a tropa de corações unidos. Raquel observou como os olhos do guardião se umedeciam, e em um momento de vulnerabilidade crua, ele balançou a cabeça. Estou cansado de lutar. É difícil ser só sombra. Nesse instante, ele se lançou para a frente, a transformação começando a acontecer, e a escuridão que o envolvia começou a se dissipar. Isso é o que precisamos, Jorge gritou, os braços levantados enquanto todos sentiam um frescor inédito no ar. A esperança dançava ali, naquela clareira mágica, revelando que libertação e aceitação andam lado a lado. Mas a transformação estava longe de terminar. Assim que a sombra começou a se desvanecer, algo mais profundo ecoou nas entranhas da floresta. Um novo tipo de escuridão começou a emergir, mais sutil, mais traiçoeira. Raquel teve certeza de que estavam apenas arranhando a superfície do que a floresta realmente guardava. Tem algo mais vindo em nossa direção, Sofia murmurou, seus olhos arregalados de medo. E se não estivermos prontos para enfrentar isso? Jorge perguntou, a vulnerabilidade em sua voz. Entre a transição de luz e sombras, o verdadeiro desafio ainda estava por vir. O que aquela nova ameaça revelaria? Raquel olhou para o futuro, o coração acelerado e a certeza de que a batalha estava longe de acabar. O guardião, ao sentir a pressão da metamorfose, hesitou por um instante. A escuridão que o cercava parecia mais viva, pulsando como um coração sombrio. A luz de Raquel, Jorge e Sofia era como um farol, mas a nova sombra que emergia na clareira piscava com um frio que fazia o sangue de Raquel gelar. O ar estava pesado e por um momento a determinação dela vacilou. Precisamos nos preparar para o que vem, Raquel murmurou, olhando ao redor com preocupação. Ela sentia que a força da recém-descoberta transformação do guardião poderia não ser suficiente para enfrentar a ameaça que se insurgia. Jorge, ainda radiante com a esperança da união, virou-se para eles. Juntos conseguimos enfrentar qualquer sombra. A luz que criamos é poderosa. Mas a confiança dele não era capaz de dissipar o espírito do medo que agora dançava ao redor deles. E se essa sombra for nossa própria dúvida? Sofia interveio, uma pontada de angústia em seu olhar. E se a escuridão que está surgindo é exatamente aquilo que temos dentro de nós, nossos medos? A realidade da situação bateu como um trovão.
Eles estavam prestes a enfrentar não só uma força externa, mas também aquelas partes deles que desejavam permanecer escondidas. Raquel lembrou-se de suas inseguranças, da necessidade de aceitação, da luta para serem vistos e valorizados em um mundo que tantas vezes aplaudia o superficial. Precisamos enfrentar isso não apenas como heróis, mas como seres humanos, cada um com suas feridas e sombras, Raquel disse, sua voz ganhando força. Um raio de luz dançou em seus olhos. Só assim conseguiremos transformar a escuridão e não apenas combatê-la. Enquanto falava, a nova sombra tomou forma. Era uma silhueta alta, com olhos que brilhavam como carvão ardente. A aura que emanava revelava dor, solidão e um desejo de conexão, mas também trazia com ela a hostilidade, o temor e a raiva acumulada ao longo do tempo. Uma presença que desafiava tudo o que eles acreditavam saber sobre a luta entre luz e escuridão. Você não é só um guardião de sombras, você é um reflexo de nós mesmos, Jorge disse, seus olhos nunca se afastando da criatura à frente. A conexão foi instantânea. Num gesto impulsivo, Raquel deu um passo à frente, decidida. Se você busca a aceitação, também queremos entender sua dor. Precisamos de você para enfrentar a sombra maior. Mas, à medida que suas palavras ecoavam, o guardião, agora quase despojado de suas garras, olhou para trás, lutando, e a escuridão o envolveu mais uma vez. Ele gritou, um som de desespero que reverberou na floresta, levando o ar a se tornar mais denso. Essa luta não é apenas nossa, todos nós temos sombras, Sofia gritou também, unindo suas mãos com Raquel e Jorge. Vamos enfrentar isso, por nós e por você. A energia começou a fluir entre eles, formando um círculo de luz que balançava em harmonia com o sentimento de luta e aceitação. Mas quanto mais forte a luz se tornava, mais intensa a sombra crescia. Era uma dança cruel de opostos, e os três sentiam o peso do momento. Raquel podia ver que a vitória exigiria algo mais do que a luz que estavam cantando juntos. Uma voz gutural ressoou, ecoando nas profundezas da floresta como um trovão interno. Vocês podem lutar, mas a escuridão já faz parte de vocês. O que acontece quando a luz também se apaga? O coração de Raquel pulsou forte, a pergunta ecoando em sua mente como uma sentença. O que era a luz senão uma superação constante da sombra? E se eles não estavam prontos para a verdade que a floresta ofereceu? Enquanto a nova sombra avançava, Raquel sentiu que a batalha estava apenas começando. E no fundo do seu ser, uma única pergunta se formou, cortante como uma lâmina. Conseguiriam enfrentar suas próprias sombras antes que fosse tarde demais? A clareira iluminada pela luz crescente parecia vibrar com a tensão no ar. Raquel, Jorge e Sofia se encontraram diante de um dilema como nenhum outro. O eco do guardião ressoava em seus corações, e nas sombras emergentes, eles perceberam que mais do que uma luta externa, era uma batalha de dentro para fora, uma confrontação com seus medos mais profundos. Este é o momento de realmente nos conhecermos, Raquel gritou, seu coração pulsando com uma determinação feroz. Estamos aqui para nos libertar, não apenas das sombras que nos ameaçam, mas das sombras que habitam dentro de nós. A clareira tremeu e a nova sombra, alta e imponente, hesitava por um instante. Seria aquele um aviso de que temia mais a luz do que a escuridão? Raquel sentiu o poder da união aumentando à medida que reforçavam seus laços, e a luz da lanterna tornou-se uma chama ofuscante, dançando com a energia das flores luminescentes ao redor. Juntos somos mais fortes, Jorge acrescentou, sacudindo os medos de seu próprio peito. Apenas ao nos aceitarmos como somos é que podemos enfrentar essa força sombria. As vozes deles ressoaram como um cântico, ecoando pela floresta e despertando algo ancestral dentro de cada um deles. A sombra, poderosa e ominosa, fez um movimento brusco, lançando ameaças como um sussurro profundo. Vocês não podem me derrotar. A sombra que eu carrego é a sombra que também existe em vocês. Mas em vez de ceder ao desespero, Raquel se lembrou da força que sempre a manteve firme. Sim,
Nós também temos sombras, medos que nos perseguem, mas não estamos aqui para lutar contra você, e sim para nos unir. As lágrimas começaram a escorregar por seu rosto, lágrimas de libertação e esperança. Cada sentimento que ela havia engolido ao longo dos anos agora era um combustível, enchendo a clareira com calor e luz. A sombra hesitou, e por detrás dela, Raquel começou a recordar momentos de dor e insegurança, das noites em que duvidou de si mesma, dos passos vacilantes que a maioria de nós dá na jornada da vida. Quando admitimos nossos medos, quando nos unimos, tudo se transforma, disse Raquel, sentindo a força de seu passado envolvendo-a como um manto. Com um grito que vinha da alma, Jorge e Sofia se uniram à sua voz. O amor e a luz que emanavam entre os três estavam se entrelaçando, formando um escudo protetor e intenso. Nos dê suas mãos, gritou Sofia. E naquele momento ela se lançou para a frente, estendendo as mãos em direção à sombra. Vamos juntos! A resposta foi instantânea. A nova sombra parou. O relâmpago de luz parecia tê-la tocado. Era um convite para um novo caminho. Raquel começou a ver uma fraqueza na escuridão, como se o guardião ansiasse não apenas pela libertação, mas pela aceitação. Queremos fazer parte disso, disse, a voz potente e cheia de emoção. E então, algo incrível aconteceu. As sombras começaram a se misturar com a luz, e o guardião, em sua forma de sombra, se contorceu, revelando um semblante mais humano. Seu rosto, ainda carregando a dor da perda, parecia vulnerável. Mas e se a luz me consumir? E se eu não souber o que sou sem a escuridão? Raquel sentiu como se um laço invisível conectasse todos os seres presentes ali. Você não vai perder sua essência. Você vai descobrir quem você é em toda a sua complexidade. Juntos, vamos revelar nossa verdadeira força. Segurando as mãos de Jorge e Sofia, Raquel fechou os olhos e respirou fundo. A mudança é dolorosa, mas é onde a verdadeira liberdade se encontra. Venha conosco. Nesse momento, o guardião hesitou, e como se estivesse em luta interna, as sombras ao redor dele começaram a vacilar. O poder que antes parecia ameaçador, agora era como uma memória, uma lembrança do que poderia ser. Enquanto a luz pulsante da união deles crescia, a clareira se encheu de música, uma sinfonia de transformação. Raquel sentiu que o medo desmoronava. Você é mais do que apenas suas sombras, gritou Sofia, e a atmosfera vibrava. Você é amor, você é aceitação. Venha e descubra isso conosco. O guardião, incapaz de resistir à força do chamado, finalmente deu um passo à frente. A escuridão à sua volta começou a se desvanecer, e as raízes que ele tanto temia se tornaram amizades, laços que o uniam aos humanos que o cercavam. Então posso ser aceito mesmo assim? Ele perguntou, como se estivesse finalmente acordando de um longo sono. Claro que sim, é assim que a transformação acontece, Raquel respondeu, o olhar repleto de compaixão. E então, com a luz irradiando e pulsando forte, a união deles prevaleceu. A sombra finalmente se desvaneceu, revelando o guardião como um ser iluminado, seu semblante agora sereno e cheio de paz. As flores ao redor começaram a dançar, celebrando a transformação. A floresta, antes ameaçadora, agora pulsava com vida e energia renovada. O que antes era opressão se transformava em liberdade e cura, para o guardião, para Raquel, Jorge e Sofia. Juntos, descobriram que cada um é feito de luz e sombras, e que a verdadeira força está na aceitação de ambos. A clareira agora era um monumento de esperança, onde todos os medos foram enfrentados, e onde uma nova história começou a ser escrita. Raquel olhou para a família ao seu lado, sentindo a alegria transbordar. Eles tinham vencido a batalha, mas o mais importante, aprenderam a abraçar cada parte de si. É hora de voltarmos para casa, disse Raquel, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Uma nova vida nos aguarda lá fora. E assim, eles deixaram a clareira, não como meros viajantes, mas como um novo legado de coragem e amor. Querido leitor, agora é o seu momento de transformar. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais.
Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e conte suas reações e teorias sobre o final nos comentários. E não esconda a inspiração que você sentiu. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão incrível. Lembre-se, apenas verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.